Boa noite, irmãos. É sempre bom estarmos reunidos, né? Que a palavra do Senhor seja sempre esclarecedora para todos nós e que nós possamos sempre estar aprendendo do Senhor, né? Esse hino que a gente cantou, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor, confiados no amor do Senhor. O amor do Senhor é que nos alcançou e fez de nós moradores do céu. Fez de nós, transformou, né? Nós de criatura para filho de Deus. Eu sempre digo que quando nós sabemos quem somos e para onde vamos, nós vamos ter uma vida mais leve, independente das derrotas e das vitórias. Derrota e vitórias faz parte da caminhada, não é mesmo? Mas saber que nós somos alvo do amor de Deus, que nós somos amados pelo Senhor e que Ele deu prova disso e que a nossa vida é fantástico a gente saber disso. Fantástico saber disso. E a gente queria compartilhar com os irmãos alguma coisa lá na carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 2. A gente queria continuar aqui, todos têm a liberdade, né? Fica à vontade, né? Pode interromper a hora que quiser. A gente está aqui para aprender da palavra de Deus. Eu tenho plena consciência que eu não tenho condição de ensinar, né? Mas eu queria aqui provocar os nossos conhecimentos, né? Despertar, né? Direcionar, né? Não estou aqui com o intuito de ensinar, mas que a gente já possa aprender junto, não é mesmo? Cada um de nós temos limitações e possibilidades. Cada um de nós. Cada um de nós somos dotados de inteligências fantásticas. Cada um de nós. Não é? Cada um de nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito habita em nós. O mesmo Espírito que habitou em homens no passado para escrever isso aqui, ele habita em nós e consegue nos direcionar e discernir isso para nós. Né? Então, eu não tenho audácia nenhuma de poder estar ensinando, mas para compartilhar com os irmãos. Os irmãos têm a liberdade de sentir o desejo, pode participar para que haja entendimento daquilo que a gente propõe nessa noite. Né? Colossenses capítulo 2. Vamos começar a ver no versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, por quantos não viram o meu rosto nem em carne. Porque os seus corações sejam consolados, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fosse ensinado, abundando em ações de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rendimento do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, e a cabeça de todo principado e potestade, na qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão no desejo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo
nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quanto vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havido riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, não ligado à cabeça, qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, e vai crescendo em aumento de Deus. Até aqui a gente vai abordar algumas passagens, alguns versículos. É uma carta muito instrutiva, uma carta muito confortante. Gosto dessa palavra, confortados, que nos conforta, né? Que nos traz clareza, nos traz experiência, nos traz convicção, nos traz esclarecimento daquilo que nós somos e para onde vamos. É fantástico isso. Paulo, ele começa nesse capítulo 2, ele começa dizendo, né, sobre a importância do conhecimento de Jesus Cristo. Ele aborda essa importância do conhecimento. O conhecimento da Escritura, irmãos, traz para nós segurança. Traz para nós segurança. Porque nós somos seres individuais, nós precisamos de ter conhecimento. Não adianta eu conheço alguém que conhece. Eu conheço alguém que tem muito conhecimento. Não adianta. O conhecimento, ele está ao alcance de cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui, estamos dotados de plena capacidade de pensar e conhecer coisas. Cada um de nós. Eu tenho dificuldade de decorar. Bem. Eu tenho dificuldade de ler. Vai ser difícil ter conhecimento sem ler a palavra de Deus. Entendeu? Nós precisamos de alimentar da palavra de Deus. Isso aí. É isso que nos molda. Porque todos nós somos falhos, falíveis, né? Mas nós podemos crescer no conhecimento do Senhor. E nos convida a isso. Né? Parece que é um salmo, se alguém achar aí, cita para nós, sobre Deus deseja mais conhecimento do que sacrifício, alguma coisa assim. Vê se alguém pesquisa esse versículo aí. Você é o cara, acho que é um salmo que fala sobre isso. Então ele fala no primeiro versículo e vai abordar isso. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Porque os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Que é Cristo. É fantástico isso, irmãos. Ele vai dizer aqui, né? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Conhecimento de Cristo. Né? Paulo vai abordar muito isso. Essa palavra conhecimento de Cristo, Paulo usa muito essa palavra. Né? Tem até acho que é Filipenses. Achou o salmo? Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais... É esse versículo. Esse versículo. Olha que interessante. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conhecimento. Por que conhecimento é melhor do que os holocaustos?
Porque o conhecimento vai nos direcionar a caminhar no caminho que ele espera que nós caminhemos. O conhecimento vai fazer isso. Eu gosto muito de usar a ilustração de uma viagem, né? Quando a gente sabe para onde a gente vai tranquilo. Eu fui para o Rio de Janeiro com o Jorge, cheguei lá, medi a pressão. Né, Jorge? Medi a pressão. Deu 11/8, deu mixaria. Por que eu estava tão tranquilo? Porque o Jorge sabia o caminho. Satisfeito. Por que eu vou me preocupar? Eu não me preocupei se eu ia entrar onde, vou entrar aqui, debaixo do viaduto. Não me preocupei com nada disso. Oi? Não me preocupei com nada disso. Então fui tranquilo. Por quê? Porque o Jorge conhecia o caminho. Então o conhecimento faz isso para nós. O conhecimento tira de nós. Aí nós vamos, com o conhecimento, nós vamos fazer aquele jogo de palavra, né? Tristes, mas não atribulado. Acha essa passagem para nós, Mael. Mael, pera. Né? Tristes, mas não. Paulo vai falar esse jogo de palavra, né? Nessa questão. O conhecimento vai trazer isso para nós. Então eu fui tranquilo para o Rio de Janeiro. Cheguei lá tranquilo, leve. Né? Minha preocupação era só seguir o Siena branco com a placa final 18, né? 28, né? A preocupação é só isso, Siena branco, e vamos embora, já. Acelera isso aí, que um monte de carro para lá, para cá, viaduto por cima, por baixo, eu estou tranquilo, estou tranquilo. Agora, se eu fosse sozinho, aí era diferente. Se eu fosse sozinho. Então, a vida é isso aí. A vida é uma viagem que nós sabemos o caminho. Nós sabemos o caminho. Não sabe o dia que vai chegar, mas nós vamos chegar na estação final. Nós vamos chegar na estação final. Eu costumo dizer que a vida é como se fosse uma viagem de ônibus. Quando você chega na rodoviária esperar ônibus, não adianta você ficar ansioso. Não adianta. O ônibus vai chegar aquela hora e vai sair aquela hora. Você não adianta você ficar ansioso na viagem. O motorista não vai acelerar mais, mas não adianta você se preocupar. Pode deitar e dormir. Para ficar tranquilo. Ele vai chegar na hora, ele pode atrasar mancado. Você não pode, por mais que você esteja ansioso para chegar, o motorista do ônibus não vai acelerar mais, será menos por causa de você, que você está preocupado em chegar. Ele não vai. Ele vai naquele ritmo. Né? O que cabe a nós? Sentar e apreciar a vista. Olhar a paisagem, curte o momento. Né? Não adianta você ficar dentro do ônibus acelerado, preocupado, e a hora não chega e paga no... vai chegar. Então, a vida cristã, a vida que nós, quando escolhemos Jesus, quando nós cremos em Jesus, ele vai nos conduzir à estação final. O grande segredo é a gente aproveitar isso aqui, esse período que nós estamos aqui. Né? Aproveitar, né? Tentar viver de uma forma mais leve possível. Os problemas virão e vai passar. E vai vir outros. Né? Não tem um ditado que diz que matando leão por dia? É mais ou menos por aí. Os problemas é assim. Oi? Começou a chover. Ah. Eu levantei e fiquei motorista. Não adianta. Eu achei que eu ia ajudar ele em alguma coisa. Se você passasse o mal, você... Né? Pegava o volante, né? Mas dificilmente acontecer isso. É a vida mais ou menos assim. Achou, Emael? Acho que está em Coríntios, não? Vê se você acha aí. Olha lá. Em tudo somos atribulados. Nós somos atribulados. Não tem jeito. Nós somos atribulados por falta de dinheiro, excesso de dinheiro, né? Com saúde, sem saúde, com problema. Nós somos atribulados tudo quanto é tio. Né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Não podemos ficar angustiados, irmãos. Porque vai passar, né? Perplexo, mas não desanimado. Então o conhecimento vai trazer essa dificuldade, vai. Mas nós vamos conseguir enfrentá-las. Sim. Sim. Então Uhum.
Entendeu? Então, isso é uma ilustração, tá? O Jorge é um guia muito ruim. Buzina muito. Uhum. Com certeza. O Jorge é um guia muito ruim. É uma ilustração ruim que eu fiz aqui. O Jorge é aqui, ó, buzina muito. Né? O cara abre o sinal, ele tá buzinando aqui, ó. É carioca. Carioca é desse jeito. Nunca vi buzinar tanto carioca. Catarina, toda hora, pom, 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 pom. Carioca é assim no Rio de Janeiro, o pessoal gosta de buzina. Entendeu? Nunca vi assim. Mas, então, é o que Paulo vai dizer essas palavras. Nós vamos passar por tribulação? Óbvio, não tem jeito. Não tem jeito. Cara que tem muito dinheiro passa o problema. Quem tem quase nada também passa o problema. Tem jeito. Quem é bonito passa o problema. Quem é feio também passa. Quem é magro passa por dificuldade. Quem é gordo também passa. Tem jeito. Tem como fugir, né? O problema não é a dificuldade que passamos. O grande segredo é como nós enfrentamos isso. Como a gente enfrenta isso? Né? Qual a perspectiva? Qual o nosso posicionamento diante das lutas? Qual o nosso posicionamento? E aí que entra, em que nós cremos. Não é? Onde a nossa fé está firmada em quê? Não é mesmo? Então isso são convicções que traz para nós. Então quando ele fala assim, ó, conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas para que ele diz isso? Olha o versículo 4 que ele vai dizer. Por que ele está dizendo isso? Está dizendo isso por causa de um motivo. Qual o motivo? Qual o motivo que ele quer que a gente tenha pleno conhecimento de Cristo? Qual o motivo? Versículo 4. Digo isso para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Não é mesmo? Se você conhece algo, dificilmente alguém vai te enganar naquilo. Se você conhecer algo, difícil alguém te enganar. A maior maneira de reconhecer uma nota falsa é conhecer bem a verdadeira. Aí, você conhecendo bem a verdadeira, você não precisa conhecer a falsa. Conhecendo bem a verdadeira, você vai conseguir identificar as falsas. Isso aí. É uma ilustração, eu até falo sobre isso. Um caixa de banco, dificilmente ele pega uma nota falsa. Por que ele não vai pegar? Porque ele conhece a verdadeira, ele conhece o caminho, ele conhece a verdade. Né? Então, Paulo, ele traz esse alerta. Né? Falando. Falsificações do evangelho, né? Que não são evangélicas, como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Não é evangelho, não são evangélicos, tem tanta falsificação. Tem umas que são bem descaradas, mesmo que a gente conhece de cara, mas tem umas que são bem sutis. E se a gente não tiver um conhecimento firme, a gente acaba caindo também. É levado. E levado não é por doutrina, não. É coisa mais rala, ainda por vento. Paulo vai fazer para ser levado por vento de doutrina. Nem é uma doutrina, nem um vento, só uma coisa assim, bem light. Né? Então, ele vai falar, digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras persuasivas. Então, quando nós conhecemos, gente, nós temos pleno conhecimento de Cristo, pleno conhecimento das verdades de Deus, nós não vamos ser iludidos facilmente. Não vamos ser iludidos facilmente. Não é? Então, ele vai dar aqui uma lista de coisas na sequência, falando de coisas que ilude as pessoas. Que ilude as pessoas. Né? Coisas fictícias. E que pessoas ficam empolgadas com isso. Fica empolgado. Até a gente começar a parar para ver, até a gente fica meio empolgado também com esse negócio. Né? Então ele vai falar, digo isso para que ninguém vos engane com palavra persuasiva, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Alegro-me, regozijo-me em vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Não é? Firmeza da nossa fé. O que vai nos conduzir à firmeza da fé em Cristo? À medida que conhecemos ao Senhor, nós vamos sendo firmados na nossa fé em Cristo. Né? A fé ela vem pelo ouvir, pelo entendimento da palavra. Né? Então, ele vai falar assim, firmeza na vossa fé em Cristo.
Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ele nos convida a um caminhar com o Senhor. Caminhar com o Senhor. O caminhar com o Senhor nos faz ser pessoas melhores. Não é ser melhor do que as pessoas, mas é ser melhores para as pessoas. Nós somos desafiados a isso, irmãos. Não é ser melhor que as pessoas. Né? A gente não é melhor do que os outros. Nós temos, simplesmente, nós às vezes não fazemos, nós cometemos outros erros que os outros não cometem. Os outros cometem uns erros que a gente não comete. E às vezes a gente acha que a gente é melhor porque a gente não cai naquele erro. Mas a gente comete outros erros. Não é mesmo? Então é assim que funciona. Né? Cada um de nós somos vulneráveis. Nós temos que reconhecer, então, não é ser melhor do que as pessoas, mas é tentar ser, de alguma forma, melhor para as pessoas. Melhor para as pessoas. Da maneira que nós devemos tratar os nossos irmãos, porque tem irmãos, tem crente forte e tem crente fraco. Sim. Maneira de pensar. Então, por que eu vou criticar um e eu não faço aquilo, mas eu faço outra coisa? Com certeza. Às vezes até pior. Não é? É desse jeito. Então, acho que nós temos que, é isso que você está falando. É tentar ser pessoas melhores para os outros. Esse é o desafio. Uns dos outros. Eu costumo sempre, eu digo, né? A Bíblia nos convida a amar o próximo, né? Eu sempre digo que amar o próximo é o desafio maior nosso. Porque o próximo a gente conhece. O próximo a gente sabe quem é. Porque amar quem está longe é muito fácil. Eu costumo dizer que eu estou falando isso aqui por mim também. A gente, infelizmente, a gente é assim, sabe? A gente amar o próximo, a gente tem dificuldade. Agora, amar o outro que está lá na frente, lá fora, lá longe, é mais fácil, né? Mas o desafio é qual? Amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o desafio. Se eu vou conseguir ou não, mas é o desafio. Né? É o alvo que eu tenho que perseguir. Ah, não vou conseguir, não tem problema. Né? Nós não vamos chegar nunca à medida de santidade, mas nós vamos sempre caminhar em direção à santidade. Nós não vamos chegar assim, agora eu estou aqui, estou no patamar. Não vamos chegar. Agora eu posso relaxar porque eu já fui santificado há tantos anos. Agora eu posso relaxar. Não vai chegar. É uma busca diária. Todo dia. É uma busca. Não é? Para se tornar pessoa melhor. Né? Então ele vai falar assim, então ele diz que como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, abundando em ações de graça. Ele usa duas palavras que interessantes: arraigado e sobreedificado. Essa palavra sobreedificado fala de edificado em cima de algo. Né? Não é edificado por si só, mas edificado em cima de algo, sobreedificado. Nele. E quem é a base? Ele é o Senhor Jesus Cristo. Então o que Paulo está fazendo aqui? Olha o seu valor. Olha quem é você. Se você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, e se você então você está arraigado e sobreedificado nele. Arraigado fala de enraizado, raiz. Né? Às vezes a gente vê uma semente quando ela nasce, quando ela surge a primeira folha lá de fora, para fora, se você puder perceber, você vai ver que as raízes é bem maior do que o tanto que cresceu para fora. Arraigado. Esse arraigado aqui, irmãos, eu vejo como é algo que as pessoas não conseguem ver. Não conseguem ver a profundidade que eu tenho do conhecimento do Senhor. A profundidade da confiança que eu tenho no Senhor.
as pessoas não conseguem perceber. É o que está sobre-edificado. É a nossa vivência com Cristo, né? É o que está sobre-edificado que as pessoas vão ver. É o que eu tenho construído em cima dessa base, as pessoas podem ver. Agora, onde estou arraigado, as pessoas não podem ver. Elas não vão perceber. Mas são essas raízes que vai me fortalecer a permanecer, a suportar, a caminhar, a adorar ao Senhor, mesmo em situações difíceis. Você vai olhar para as pessoas e falar assim, a pessoa tão devota ao Senhor, coitada, sofre, doente. Porque a pessoa não consegue perceber até onde ela está enraizada no Senhor. Porque nós podemos perceber só o que está sobre-edificado. O que está sobre-edificado é o que as pessoas vêem nas nossas vidas. As pessoas podem ver nas nossas vidas é o que está sobre-edificado. É o que está arraigado, não. Ela não consegue perceber. Ela não consegue entender por que eu canto o hino de louvor ao Senhor, mesmo diante de derrotas. Porque as derrotas e as vitórias, irmãos, é aquilo que está sobre-edificado. Você vai ver Paulo e Silas cantando de louvor ao Senhor à meia-noite, mesmo diante de uma injustiça grandiosa. Por que eles estão cantando ali? É porque eles estão enraizados, eles estão arraigados no Senhor. Eles estão arraigados no Senhor. Então isso que leva eles a fazer isso. É isso que leva pessoas a estar adorando ao Senhor, mesmo diante de derrotas e lutas. Diante de problemas irreversíveis. Tem pessoas que enfrentam problemas, irmãos, irreversível. Mas o tanto de enraizamento que ele tem em Cristo faz com que ele permaneça firme, inabalável. Porque ele está enraizado, ele está arraigado nele. Agora, sobre-edificado é aquilo que as pessoas veem em nós. O versículo ele fala assim, arraigados, sobre-edificado nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado. Como fostes ensinado. Olha, novamente nos direcionando ao conhecimento. Por que eles estão enraizados? Por que eles estão arraigados e sobre-edificados nele e confirmados na fé? Assim como foste ensinado. Vocês foram ensinados nessa temática. Vocês aprenderam isso. E quando a gente aprende algo, irmãos, ninguém tira. Ninguém tira. Não tira. Aprendizado ninguém tira. Você aprendeu na bicicleta? Nunca mais você esquece. Isso aí. Porque eles aprendem com facilidade e jamais esquecerão. Eles podem sair do mundo, mas aquela semente Ela pode germinar. não tem jeito. É isso aí que eu falo com as pessoas, que eu falo para o menino, meu filho em casa, eu falo, o dia que você entender quem você é e para onde você vai, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você vai continuar sendo um homem crente no Senhor Jesus Cristo. Você vai continuar fiel ao Senhor. Você vai buscar o caminho de santificação. Você vai desviar do caminho do mal. Mas enquanto não entender isso, vai ficar batendo cabeça. Vai ficar atrás de migalha e comida de porco. Porque não entendeu quem é, quem eu sou, para onde eu vou, quem é Jesus para mim, o que Jesus fez para me dar a condição que eu tenho hoje, o que foi feito. Quando eu começo a conhecer isso, irmãos, eu começo a mudar as minhas atitudes e as minhas. A gente começa a mudar. Outra. Segurança. Então é isso. Então esse conhecimento vai trazer para nós isso. Vai trazer segurança. Então ele fala aqui, como foste ensinado, abundando em ações de graça.
abundando em ações de graça, em agradecimento. É o que está sobre edificado, irmãos. O que está sobre edificado, a gente consegue perceber quando a gente começa a abundar em ações de graça. As pessoas vão conseguir perceber. Agora, nossa profundidade em Cristo, a nossa intimidade com o Senhor, só o Senhor sabe. Não sei. Eu não sei o quanto, né? Mas só o Senhor sabe da nossa profundidade em Cristo. Só Ele sabe da minha necessidade, da minha possibilidade nele. Possibilidade nele. Né? Então, ele vai falar assim, confirmado, arraigados, sobreficado nele, confirmados na fé, assim como fosse ensinado, abundando em ações de graça. Aí no versículo 8 ele vai começar, aqui ele está falando a nossa posição em Cristo, né? Agora ele vai começar a falar daquilo que nos ataca, dos perigos que nos ataca, né, em relação à nossa fé. Ele vai começar a falar sobre essa questão. Tende o cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse versículo 8, ele vai continuar dizendo, nessa temática, no versículo 16, ele fala mesmo, ele vai continuar falando também, versículo 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa de dia de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Nunca no meio evangélico foi tão forte isso. Nunca. Né? Eu fico imaginando Paulo vivendo nos dias de hoje. Nunca foi tão forte essas filosofias, esse domínio das pessoas, dominar seus belos prazeres, esse domínio religioso. O Evangelho não nos convida a uma nova prática, ele nos convida a um novo nascimento. Não é? Nós não somos salvos porque fazemos práticas cristãs. Nós não somos salvos por isso. Nós não somos salvos porque deixamos de comer, deixamos de beber. O Evangelho nos convida a um novo nascimento. Ele nos convida a caminhar com o Senhor, reconhecendo da onde Ele nos tirou. Da onde Ele nos tirou. Né? O Evangelho, ele nos liberta desse movimento que quer se auto-santificar. O Evangelho nos liberta dessas coisas. Né? O Evangelho traz para nós uma nova esperança. Né? Aí que entra muito essa questão do pode ou não pode. Né? Pode, não pode. Convém, né? Essa é a questão. Por que eu quero, né? Quando eu começo a ver, começo a enxergar a minha responsabilidade diante do Senhor, não a responsabilidade diante de uma igreja local, mas a responsabilidade diante do Senhor, eu vou ter atitude diferente. Eu não vou mais perguntar se eu pode ou não pode. Eu vou dizer para mim mesmo, devo ou não devo? Eu devo ou não devo? Hoje, como você falou, o Evangelho convida nós a nascer de novo, e não a práticas cristãs. Ou seja, as pessoas hoje, elas querem começar a ser limpo de fora para dentro, a partir das suas atitudes, suas práticas, para dentro. Só que não funciona assim. Por isso que elas vão perguntar se pode ou não pode, porque elas estão começando de fora para dentro. Mas quando a gente nasce de novo, é de dentro para fora, a transformação que Cristo vai fazendo, e uma boa aplicação devida à palavra de Deus, a limpeza vai nos transformando, vai nos limpando e purificando, nos santificando de dentro
para fora, tirando o pode ou não pode, você vai ter uma consciência melhor e assim vai estar limpo de forma ideal, né? É de dentro para fora e não de fora para dentro. Aí que vem que Deus prefere, ele vai preferir uma raiz bem firmada, preferir uma boa base para a construção e vai preferir obedecer do que sacrificar. Tudo começa de dentro e vai para fora. Se começar de fora para dentro, Deus não quer. Deus não prefere sacrificar, que é algo externo, ele prefere obedecer primeiro. Sacrificar era algo que o próprio Deus Resultado da obediência. E Deus estabeleceu, não era algo errado, era Deus que tinha estabelecido, mas era algo externo, que estava vindo de externo para dentro. Não é assim que deve ser, é de dentro para fora. Isso aí, a obediência, o sacrifício é um resultado. O sacrifício ele tem que ser um resultado da obediência. Você não pode inverter a ordem. Eu vou sacrificar e não vou obedecer. É o resultado. Porque obediência é algo que está dentro. Obediência é algo que está dentro. Sacrifício é algo que está externo. Né? Vou sacrificar isso, aquilo, é algo que está externo. Agora, obediência não. Obediência é um confronto que nós temos conosco mesmo a permanecer no caminho. Isso é obediência. Né? A obediência nem sempre é satisfatória. Nem sempre obedecer algo é prazeroso. Nem sempre. Nem sempre é prazeroso. Né? Obedecer às leis de trânsito, às vezes não dá prazer, mas é necessário. Né? Então, é mais ou menos por aí. O Evangelho ele nos convida a isso. Ele nos convida a um novo nascimento. Um novo nascimento. É eu entender. É eu entender quem eu sou. Por que eu sou filho de Deus? Né? Por que eu sou filho de Deus? Eu vindo para cá, um pastor falando que o que comoveu o Cristo em relação a esqueci o nome. Quem subiu na árvore, da figueira? Zaqueu. Não, o fato de Zaqueu subir na árvore, como eu ouvi, não despertou nada em Jesus. Convidei ele para jantar. O que chamou a atenção de Jesus foi a confissão, o reconhecimento. Eu sou ruim. E eu vou mostrar o arrependimento. Isso trouxe salvação àquela casa. Arrependimento. Né? Então, quando Zaqueu ele propõe dar metade de seus bens aos pobres, restituir 4 vezes mais aquele que ele tinha roubado, mostra uma ação externa mostra uma ação externa de uma conversão interna. Porque você reconhecer publicamente que você roubou alguém e você vai pagar é uma ação externa de uma conversão interna. Né? Então, é esse o reconhecimento que Zaqueu teve, que trouxe para Jesus aquelas palavras em relação a Zaqueu. Então, Paulo está falando aqui dessas coisas que pode iludir as pessoas e não deixar que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? Ele percebe que essas práticas aqui, não toque, não faça isso, não faz aquilo, né? Por si só, leva as pessoas a fazer aquilo que o povo de Israel fazia, que ele vai dizer lá no Romanos capítulo 10. Né? Eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus. Isso é tudo zelo de Deus. Mas não adianta ter zelo de Deus se não tiver entendimento. Não resolve. Não resolve. Então essas práticas aqui, irmãos, sem entendimento, a pessoa vai ter zelo de Deus. Essas práticas aqui, olha só, tem que dar por meio de filosofias amplas, subtileza, tradição dos homens, que segundo o sentimento do mundo, e não segundo a Cristo. Aí ele vai dizer, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer com pretexto de humildade,
culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, e vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos, aí ele vai falar, né, dessa questão, mas você vê aqui, ó, pretexto, humildade, culto dos anjos, né? Dias de festa, guarda isso, guarda aquilo, coisa daquele tipo. São coisas, irmãos, que às vezes pode enganar as pessoas e elas não chegar ao pleno conhecimento da verdade. O perigo do falso evangelho não é o resultado que ele promove nas pessoas, mas é o que as pessoas têm aprendido disso, o que elas têm entendido em relação à salvação em Cristo. Que elas têm aprendido em relação ao Cristo. Porque todo movimento que se faz, tem muita gente em volta, muita gente em torno. Né? Você vai em qualquer religião, você vai ver manifestações lá extraordinárias, com muita gente em volta. Né? Com muitos seguidores, muita gente. Mas qual a profundidade do conhecimento? O que eles aprenderam de Jesus? Então, práticas cristãs podem iludir as pessoas e não chegar ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Não pode chegar. Né? Pode ser iludida com palavras persuasivas e vãs. Né? Porque, então é isso que Paulo vem tentando divertir a igreja aqui. Né? É isso que ele vem tentando divertir as pessoas. É para escapar dessas promessas, esses ensinos que não são de Deus. Né? Pode falar. As quais todas perecem por uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Isso é doutrina dos homens. Doutrina de Ele homens. já fala aqui, ó. Elas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É o que nós temos visto muito isso, esse movimento. Então, o grande problema desses movimentos não é o abrange que ele alcança, mas é o tal quanta informação de Cristo as pessoas estão recebendo nesse meio. Né? Qual a quantidade de informação? Né? O que eles têm, quem é Cristo para eles? O que é Cristo para eles? Nós, eu acho que aqui todos conheceram conhecer e conhecem. É o exemplo da Glorinha, a mãe do Vitor, e o exemplo do Arnolfo, que era da Igreja Católica e tinha um compromisso, um trabalho sério lá. Sério? Mas ela e ele desejaram estudar, adquirir conhecimento. Conhecimento. E através do conhecimento, realmente eles tiveram aquele conhecimento sadio, aceitaram Cristo e muitos acompanharam. Conhecimento. Conhecimento. É o que acontece. É o que acontece com o eunuco no caminho de Emaús. No caminho de Emaús. O eunuco, aconteceu isso com ele. Creu, entendeu, creu e foi jubilou no seu caminho. Não precisa mais de Filipe. Não precisa andar com Filipe mais, não. Filipe não precisa mais. Porque ele não tem que dar satisfação mais ao Filipe. Ele passa a ter dar satisfação ao próprio Deus. Não é o próprio Senhor. Né? Então é esse o entendimento que as pessoas têm que ter. Não precisa mais de guru, não precisa mais de guia, não precisa mais. Por quê? Porque ele segue o seu caminho jubiloso. Jubiloso por quê? Porque ele entendeu, ele creu, ele entrou de uma forma sadia. Então ele vai caminhando, não precisa mais de guru, ele não precisa mais de prática, ele não precisa mais de 10 sexta-feira, ele não precisa de promessa, ele não precisa de propósito, ele não precisa de pagar promessa, ele não precisa mais disso. Não é? Tem muito esse esquema aí, nós estamos na campanha. É uma campanha que nunca tem uma vitória.
todo meio de semana, mês e ano, a campanha continua. Porque não são promessas que a Bíblia não faz. Então ele está tentando trazer uma promessa que a Bíblia não faz. Eu tenho pessoas que trabalham com a gente lá e falam, hoje eu tenho que ir embora, que eu estou na campanha. Graças a Deus. Eu não falo conta não, tá, irmão? Vou atacar, não. Quando a gente está num dilema desse, não, isso aí, vamos, falou. Né? É para campanha. A respeito das pessoas que pegam práticas, né? Por exemplo, uma pessoa tem uma porta, que é Cristo, a porta da salvação, e uma pessoa. Aí, quando essa pessoa está aqui no mundo, longe da porta, distante, a gente chega com o evangelho verdadeiro, essa pessoa vai conseguir entrar na porta e passar, como se fosse isso, ilustração. E uma pessoa que você chega, fala coisas para ela, e ela se incha de práticas religiosas e tal, ela meio que agarra nessa porta e meio que vai impedir, ela não consegue humanamente, fica mais difícil para ela entrar naquela porta, porque ela está confortável pela religião, confortável pelas as boas práticas, pelas boas coisas, igual o Adriano citou no versículo 23 aqui, coisas boas, e agarra naquela porta. Aí humanamente fica mais complicado para entrar. E mais para Deus nós sabemos que tudo é possível em qualquer situação, mas fica mais difícil. Carregando aquele monte de prática, né? De entrar nessa porta de salvação. É isso aí. Então, irmãos, por que Paulo escreve isso aqui? Ele escreve isso aqui numa época muito distante. E nós vemos hoje mais ou menos isso aí acontecendo no nosso meio. Né? Existe muita gente séria aí. Quando eu digo essas palavras aqui, eu não quero aqui dizer que a gente é dono da verdade. Né? A gente não é dono da verdade. Tem muitas pessoas dedicadas ao Senhor, compromissadas com o Evangelho. Muita gente, muitas igrejas, né? Mas tem muita gente aí fazendo isso aí um comércio grande, felizmente. Sim. Joga terra, tudo está aqui. Inclusive, por exemplo, muitas pessoas às vezes na igreja, por causa do conhecimento, eles vão para o adventista por causa de ter que guardar o sábado. E aí jogam terra, tudo isso. São práticas, né? São práticas. Práticas. Por causa da prática. É isso aí. Ele fala com pretexto de humildade, cultiante, coisas desse tipo, sutileza, palavra persuasiva, são práticas. Porque a gente gosta de prática. A gente gosta disso, de fazer um sacrifício por algo. Né? E a religião descobriu. A religião hoje ela trabalha em cima de 3 práticas importantes. Ela trabalha em cima do medo, da ganância das pessoas e... Medo, ganância e... Tem uma outra palavra que fugiu da mente agora. Então vai trabalhar nisso. Medo e ganância. Né? Então vai trabalhar assim dessa prática. E as pessoas são atraídas para esse meio. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que a gente, na próxima oportunidade, a gente entre um pouquinho aqui nesse versículo 11, como vai falar também da nossa salvação, da célula que era contra nós, né? E que aquilo que Cristo foi fazendo em favor de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.